transtornos do neurodesenvolvimento, distúrbios do neurodesenvolvimento. O que é isso? Quais são eles? Quais a gente pode intervir? Quais a gente pode avaliar? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer aqui, nesse vídeo, que você vai ficar até o final, quais são eles? Quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? Dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, como avaliar e como fazer uma intervenção nesses transtornos do neurodesenvolvimento. Fica comigo nesse vídeo que depois da vinheta eu vou te falar sobre eles. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, sou terapeuta da aprendizagem, sou mentora, consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim hoje conversar com você sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Isso mesmo, são os nossos públicos-alvo, são as nossas demandas. O que a gente faz com esse povo, com essas pessoas, com essas crianças? O que a gente faz? A gente avalia. Avalia o quê? Os sintomas. A gente avalia o quê? A queixa. A gente avalia o quê? Tudo. A história de vida. É isso que a gente avalia. Mas para isso, a gente precisa entender como funciona o cérebro dessas pessoas, desses transtornos. Como funciona esse transtorno. Quais são os critérios, né, que a gente precisa para essa avaliação? Os transtornos do neurodesenvolvimento são aqueles que têm a prejuízo neurobiológico, que tem dentro do cérebro alguma dificuldade, alguma coisa que está falhando. Então, alguma parte do cérebro está falhando e aí existe, aí o que acontece? O transtorno aparece. Né? Então, uma dificuldade de aprendizagem é diferente, porque a dificuldade de aprendizagem, ela é ambiental. Elas são problemas, são dificuldades, são coisas que acontecem no ambiente. Às vezes a rotina da criança faz com que ela não aprenda. Mas os transtornos ou distúrbios do neurodesenvolvimento estão aqui no cérebro. Eles estão aqui dentro e eles têm uma falha. E eu vou te falar agora. Quais são esses transtornos do neurodesenvolvimento e a diferença entre eles? Que assim, a diferença é muito grande. Porque nós temos... Vamos começar, tá bom? Mas antes de começar, já vou te pedir o quê? Você sabe, né? O like. Sim, eu vou te pedir uma curtida. Curte esse vídeo, comenta o que você já tá achando. No final do vídeo eu sei que você vai comentar, porque você vai dizer alguma coisa. E aí, Isabel, foi bom, não foi bom, faltou isso, faltou aquilo. Você pode comentar o que você quiser, que esse canal aqui é pra você, tá certo? Então vamos lá. E se inscreve no canal também, tá bom? Já se inscreve, porque eu sei que você não é inscrito ainda. Então você se inscreve, toca nessas notificações aí, que toda semana eu coloco vídeo aqui no canal, que é pra você, tá certo? Então vamos começar pelo autismo. Transtorno do espectro autista. Isso é um transtorno, um distúrbio mental do neurodesenvolvimento. Existe no cérebro, como evidências científicas falam pra gente, né, que a gente tem que estudar a questão neurológica, a questão toda do cérebro, o funcionamento para os transtornos, para a aprendizagem, a gente precisa estudar. Então, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem prejuízo na comunicação, na interação social principalmente, e na flexibilidade, na inflexibilidade de ações, atitudes e comportamentos. Então, essas três características principais, elas trazem prejuízo à pessoa que tem autismo. Então, esse transtorno, ele traz prejuízo na socialização, na parte social. E ele atinge 1 a cada 36 habitantes, pessoas, né, no mundo, no Brasil, no mundo, né? Então, a última pesquisa que apontou que 1 a cada 36 pessoas têm o transtorno. Por que 1 a cada 36? Porque é uma questão genética hereditária, né? Então, a gente já sabe que é genética hereditária. Tem vários outros fatores que englobam, né, essa questão, mas principalmente genética hereditária. E aí, esse prejuízo, ele tem as características, tem os critérios, né, de avaliação. E o autismo tem 3 graus de suporte.
nível 1, nível 2 e nível 3. Os médicos, alguns médicos especialistas não gostam muito de falar de grau de suporte. Por quê? Porque varia muito, né, essa questão de suporte, porque o suporte é o apoio que esse autista precisa, dependendo do prejuízo nessas 3 características que eu falei. Se tem um prejuízo menor, médio ou maior, aí caracteriza os 3 graus de suporte. Então vamos lá, o TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é outro distúrbio do neurodesenvolvimento. Esse tem prejuízo na atenção. Já está dizendo que é um transtorno da atenção. Então, a atenção desse sujeito é prejudicada. Dentro do cérebro tem uma partezinha que mostra a atenção. E a atenção é prejudicada. Ele não tem atenção. Ou tem a atenção falha. A falha da atenção prejudica na vida, né, do indivíduo. Então, se esse indivíduo tem a vida social, acadêmica prejudicada por causa da falta de atenção, aí é caracterizado o TDAH. E existem 3 tipos de TDAH. O TDAH impulsivo, hiperativo, o TDAH desatento e o TDAH misto, que é os 2. Então, o misto, ele tanto é desatento quanto é hiperativo, é impulsivo. Então, uma avaliação, né, dos critérios, desses sintomas, é que que você vai conseguir entender e saber qual é o tipo de TDAH que aquele paciente tem. Mas só pode diagnosticar como, assim, tem que lembrar isso a vocês, né? Que a gente ajuda no diagnóstico, porque existem testes, existem escalas, e a gente pode aplicar na nossa clínica para poder identificar o TDAH. Se o paciente vier com esses sintomas de falta de atenção, de hiperatividade, de principalmente impulsividade. Hiperatividade não, impulsividade. Porque existe também a hiperatividade sozinha. Né? Então, tem o diagnóstico de hiperatividade e tem o diagnóstico de TDAH. Então, é tudo separado. Mas, aí, se o paciente chegar com o sintoma de impulsividade ou desatenção, né? Falta de atenção, desatenção e, principalmente, aquele que é desatento mesmo, que perde as coisas, né? Que costuma perder horário e tudo mais. Tem vários critérios que você tem que utilizar. Então, resumindo, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento também. Bom, e aí nós temos o distúrbio de aprendizagem. Os distúrbios de aprendizagem, ou transtorno de aprendizagem, que são 3, os principais, né? Que são os 3 principais: com prejuízo na leitura, com prejuízo na escrita e com prejuízo na matemática, no raciocínio lógico. Então, são 3 tipos de distúrbios de aprendizagem. Distúrbio de aprendizagem com prejuízo na leitura, que é a dislexia. Distúrbio de aprendizagem com prejuízo na escrita, que pode ser a disgrafia ou a disortografia. Distúrbio de aprendizagem com prejuízo na matemática, no raciocínio lógico. No raciocínio em si. Raciocínio matemático e aritmético. Aí a nossa famosa descalculia. Então, são esses 3 transtornos que têm prejuízos em alguma parte, na parte acadêmica principalmente, né? Quando você recebe um paciente que não sabe ler ainda, ou lê de maneira errada, né? Troca letras na hora da leitura. Olha só, a gente tem testes, apresenta testes, a gente faz testes, principalmente testes de leitura. A gente não precisa de teste muito elaborado para identificar uma dislexia. Porque se você for lá no CID-11 e no DSM-5, principalmente o DSM-5, que é o que a gente tem que utilizar. Eu falei num vídeo, eu vou deixar aqui no vídeo, vou deixar aqui no final do vídeo para você assistir sobre o CID-11 e o DSM-5. Sobre o DSM-5 principalmente, tá certo? Mas a gente também tem que ver o CID-11. Não vamos utilizar o CID-11 porque ele é uma classificação internacional de doenças. Então, quem utiliza é o médico, ok? Mas a gente pode estudar como que funcionam lá os sintomas dos transtornos, só dos transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos ou distúrbios de aprendizagem, e o TDAH e o autismo. Esses a gente tem que estudar, tanto com o CID-11 quanto com o DSM-5. Então, quando você estuda e vê quais são os critérios, você vai saber que o prejuízo de leitura é o que a pessoa não consegue ler
Ela não consegue ler palavras como a gente lê. A gente pega um texto e lê corridamente. Então, os testes que você faz são testes de leitura, de cópia, né? Pede pra criança copiar, pra ver se ela copia. Você faz textos, você fala pra ela copiar, ou cópia não. Ditado, você pode fazer ditado, né? Dita ali uma frase e pede pra criança ela escrever. Aí vê como é que ela escreve. Porque ela vai entender, escutar o que você tá falando. Aí você vai pedir para ela ler o que ela escreveu, né? E você vai fazer teste de leitura, né? Você vai pedir para ela ler frases, ler umas 5 frases. É teste de leitura, é teste de leitura de palavras, pseudopalavras. Então tem vários testes, principalmente na questão da leitura, para você identificar uma dislexia. Tá certo? Já a desortografia e a disgrafia são 2 transtornos da escrita. Então, a criança, ela consegue ler, ela consegue escutar o que você tá falando, mas ela não consegue transferir para o caderno. Quando ela passa pro caderno, é aquela letra garranchuda, aquela letra que pega a linha todinha do caderno, não consegue botar margem, né? Passa direto, escreve a letra trocada. Então, assim, são várias características da disgrafia. Não consegue fazer pontuação, vírgula, né? Escreve muita gramática errada, muita letra errada, né? Não consegue pontuar, não consegue colocar maiúsculo e minúsculo, onde é maiúsculo, onde é minúsculo. Essas características são características da disgrafia ou da desortografia, né? Então, o que é a ortografia? É a parte gramatical, né? Então, essa criança, esse paciente, ele não consegue escrever direito, né? A letra é torta, é feia. E na questão da de dislexia, já é a leitura. Já é a leitura. E a disgrafia e a desortografia é a escrita. Aí a descalculia, que é o distúrbio de aprendizagem com prejuízo na matemática, nos processos aritméticos e no raciocínio lógico. Aí o prejuízo é na matemática. É aquela criança que não consegue contar, que não consegue fazer cálculo, que não consegue, por exemplo, vai na mercearia, na bodega, não sabe a questão do dinheiro, não sabe fazer soma de dinheiro. Quanto é tanto mais tanto, sobrou tanto. Essas contas básicas, né? De somar, de diminuir, de fazer operações, né? As operações matemáticas, a parte aritmética não consegue fazer. O raciocínio lógico é bem prejudicado. Então, são crianças que não conseguem identificar centímetro, milímetro, metro, não conseguem identificar esse tipo de operação, né? Esse tipo da matemática em si, né? A aritmética e principalmente o raciocínio matemático é muito prejudicado. Então, quando a queixa é dessa forma, que a mãe fala, olha, meu filho não consegue fazer uma soma, uma conta, aí você vai fazer os cálculos, vai fazer os seus testes. Existem testes padronizados, né, para você quantificar. Mas existem testes também que você pode fazer simplesmente pedir para a criança fazer somas, subtração, fazer uma operação para ele calcular, pegar umas notinhas de dinheiro e fazer uma simulação. Vou no supermercado, vou comprar tantas coisas, 5 coisas que custam tanto. Quanto você acha que vai utilizar desse dinheiro? Isso é básico, gente. Dá para você fazer esse tipo de teste com a criança. Não precisa ser um teste elaborado, porque tem. Mas são testes caros que você pode comprar. Se você puder comprar bem, você vai lá e compra. Mas tem vários tipos de testes que você pode fazer com sominha, com cálculo, né? Com a questão do raciocínio lógico, para entender se essa criança tem ou não um distúrbio de aprendizagem com dificuldade e com prejuízo na matemática. Tá certo? Bom, então é isso, gente. Eu vim falar com vocês sobre esses distúrbios, esses transtornos, porque é a nossa demanda, tá certo? A gente precisa entender através do estudo do CID-11, do DSM-5 e dos livros. A gente precisa ler os livros e saber. Quanto mais você entender, quanto mais você ler sobre os sintomas, mais você vai conseguir fazer uma avaliação eficiente, tá certo? Que aí depois da avaliação você vai fazer uma intervenção que vai melhorar essa capacidade de raciocínio e vai intervir principalmente nesses sintomas. Quando o paciente chega para você e ele tem uma dislexia e você identifica, você ajuda no diagnóstico. Aí você encaminha para o neurologista ou psiquiatra, para o médico.
você vai encaminhar para poder ele fazer o diagnóstico, o laudo. Né? Você não pode laudar, você pode ajudar no diagnóstico. Aí ele vai. Se essa criança, quando essa criança voltar, você diz, olha, eu vou fazer uma intervenção, que essa intervenção é o quê? É atividades, tarefas, atividades que melhorem essa capacidade escrita, que melhorem a capacidade de raciocínio, que melhorem a capacidade, as habilidades, você vai moldar as habilidades que ela precisa para aprender, de acordo com o prejuízo dela, de acordo com o que ela apresentou para você, tá certo? E bom, então é isso. Então eu espero que você tenha gostado, e se gostou, já curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que deve compartilhar e se inscreve no canal, que eu tô aqui pra te ajudar, pra te orientar, tá certo? Então, beijo grande pra você, se inscreve no canal, toca nas notificações que toda semana eu tenho vídeo por aqui, tá bom? Beijo grande. Ah, sim, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu sempre deixo, tá? Tem um e-book meu, que é o Guia Passo a Passo para os atendimentos psicopedagógicos e neuropsicopedagógicos. Nesse guia, tem uma relaçãozinha dos testes que você pode fazer para a suspeita de dislexia, descalculia, todos esses que eu falei. TDAH, autismo, todos. Então tem uma relaçãozinha lá que fala sobre a relação, né, de testes que você pode adquirir, tá bom? Então, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar o link pra você, ok? Então tá, é só isso por enquanto e até o próximo vídeo. Um beijo grande pra você.